A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a tua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a tua alma. Deus tem uma palavra que vai te dar uma nova direção e vai renovar as tuas forças em nome de Jesus, através desta palavra. Eu convido os irmãos, as irmãs a estar lendo comigo, João, capítulo 2, de versículo 1 ao 12. No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que isto tem a ver comigo e contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações cerimoniais, e cada uma medida de 2 a 3 almudes. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao encarregado da festa. Eles o fizeram. Quando o encarregado provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o bom vinho, e, quando já beberam bem, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. Com este, Jesus deu início a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram alguns dias. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, um texto muito conhecido, louvado seja o nome do Senhor, a qual Jesus transforma a água em vinho. Um texto muito conhecido que fez parte do ministério de Jesus quando ele iniciou operando e revelando o poder de Deus que estava, que está e sempre estará sobre a vida dele. E tem alguns ensinamentos de Deus que eu quero compartilhar para a tua vida e te pedir que no nome de Jesus você fique até o final e guarde o que Deus falará contigo, porque mudará a tua vida. Louvado seja Deus. Então a Bíblia ela começa a falar que no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E também os discípulos que sempre estavam com Jesus também foram convidados para aquele casamento. Só que naquela época, louvado seja o nome do Senhor, o vinho era muito importante para as cerimônias de casamento. Não podia os participantes ficarem sem o vinho. Louvado seja Deus. E tendo acabado o vinho daquela festa, a mãe de Jesus chegou para Jesus e falou:
eles não têm mais vinho. Ou seja, ela já estava querendo dizer, através dessa palavra que ela disse para Jesus, que acabaram o vinho deles, que estavam no casamento. Ela já quis que Jesus entendesse que ele tinha que fazer alguma coisa ali, como se ele fosse obrigado a fazer alguma coisa ali para mudar a situação daquelas pessoas que estavam festejando no casamento. Aí Jesus dá uma resposta bem curta e direta para aquela mulher. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, que isto tem a ver comigo e contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou em outras versões pode dizer: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então sabe o que eu aprendo? Louvado seja o nome do Senhor. Que muitas das vezes nós, seres humanos, por não entendermos a vontade de Deus, por não entendermos que Deus, Ele é santo, que Deus, Ele não erra, Ele não falha, muitas das vezes nós queremos mandar em Deus. Muitas das vezes nós, seres humanos, queremos controlar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, por que que o Senhor não me dá isso? Por que que o Senhor não me dá aquilo? Por que que eu não tenho isso? Por que que eu não tenho aquilo? Nós somos pirracentos com Deus muitas das vezes. Muitas das vezes nós queremos obrigar a Deus, forçar a Deus fazer algo que só Ele mesmo pode fazer no tempo e na hora dele. Por isso que ele fala para Maria: ainda não é chegado a minha hora. Então ele estava falando para aquela mulher e dando a entender que Deus tem o tempo próprio dele de fazer as coisas na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós se frustramos, nós ficamos tristes porque pensamos que Deus não nos ama, porque pensamos que Deus não nos ouve, porque pensamos que Deus ele não está vendo o nosso choro, a nossa dor. Só que Deus está falando com pessoas através desta palavra. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para Ele responder aquilo que você está precisando. Há um tempo para Ele decretar a cura, o milagre que você está pedindo, que você está buscando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a vontade primordial é a de Deus. Nós não podemos forçar a Deus e dizer o que Deus deve fazer ou não. Maria disse para Jesus: eles não têm mais vinho. Como se Jesus fosse obrigado a fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Então eu quero dizer que Deus ele tem poder para mudar a tua situação. Ele tem poder para transformar a tua vida de maldição para bênção. Deus tem poder para transformar a tua vida de derrota para exaltação. E a glória do próprio nome dele. Então, depois que Jesus dá uma resposta direta para Maria, dizendo: o que tenho eu contigo? O que isso tem a ver comigo? Maria disse para as pessoas que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. E nesse versículo 4 que nós lemos, que Jesus disse: o que tem a ver comigo, o que tem a ver contigo, ainda não é chegada a minha hora. Se nós analisarmos bem, nos traz outro ensinamento. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que mesmo Jesus sendo convidado para aquela festa de casamento, eu aprendo que Jesus, ele não era obrigado, louvado seja Deus,
a mudar a situação daquela festa. Só que pela misericórdia e compaixão dele, ele foi e transformou, louvado seja Deus, as águas em vinho. Então, meus irmãos, eu aprendo que tem coisas que Deus faz na nossa vida, louvado seja Deus, porque Ele está mostrando a misericórdia dele na nossa vida. Tem muitas coisas que Deus faz na tua vida que, se nós formos olhar, Ele não era obrigado a fazer, mas Ele faz e fez e continuará a fará no nome de Jesus, para mostrar que o amor dele dura para sempre, para mostrar que a benignidade dele, a misericórdia dele na minha e na tua vida, como ser humanos, falhos e pecadores, dura para sempre. Então tem situações, tem dificuldades que, se nós formos ver, louvado seja o nome do Senhor, nem era para Deus meter as mãos e pelejar pela nossa vida, porque tem guerras, tem lutas e batalhas espirituais que nós mesmos passamos com as nossas próprias mãos. Nós pegamos ventos, nós pegamos lutas e provas, só que Deus, ele é tão misericordioso que, mesmo não tendo nada a ver com ele, Ele quer pegar a nossa luta, a nossa prova e pelejar pela nossa vida. Louvado seja Deus. Então eu não sei se você está passando por uma afronta, eu não sei se pessoas estão se levantando contra a tua vida em palavras, em atitudes. Se você mesmo, louvado seja o nome do Senhor, pegou lutas e provas com a tua própria mão, mas em nome de Jesus eu falo para a tua vida, Deus, ele quer pelejar pela tua vida. Essa peleja não é mais tua, mas é do Senhor Jeová. Louvado seja Deus. Chega de lutar com as próprias mãos. Chega de pensar que tudo é possível sozinho. Deus quer pelejar pela tua vida. Deus quer pelejar pelo teu casamento. Deus quer pelejar pela tua saúde. Deus quer lutar pela tua vida. Deus não quer que você peleje mais com as tuas próprias mãos. Ele quer pelejar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos dar continuidade de ver que os homens que serviam naquela festa começou a fazer tudo o que Jesus mandava. E a Bíblia fala que estavam ali naquela festa 6 talhas que os judeus naquela época eles usavam para as purificações cerimoniais em festa de casamento. E cada uma medida de 2 a 3 almudes. E Jesus falou para aqueles homens: enche as talhas de águas, e eles encheram até a borda. Aí Jesus determinou para eles tirar e levar ao encarregado da festa. E assim eles fizeram, porque toda a ordem de Deus, ela é executada na terra. Quando Deus fala, o ser humano tem que cumprir. Quando Deus fala, o ser humano tem que acatar a ordem de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Louvado seja Deus. Então a ordem de Deus, ela foi executada. E assim foi, levaram para o encarregado da festa o vinho que era água e foi transformado no vinho. E o encarregado, quando levaram até o encarregado, que ele provou a água transformada em vinho, só que ele não sabia de onde veio aquele vinho. E eu peço aos irmãos que prestem muita atenção. Ele não sabia de onde que foi formado aquele vinho. Só que quem levou o vinho até a ele
sabia de que forma foi transformado. Então, sabe o que eu aprendo através dessa palavra, no nome de Jesus? Que muitas pessoas vão ser curadas através da tua vida e nem elas mesmas vão saber da onde que foi curada. Muitas pessoas serão libertas e terão as suas almas salvas em Deus, em Cristo Jesus, através da tua vida, e nem elas mesmo entenderão como o agir de Deus será, porque Deus, primeiramente, Ele faz na nossa vida. Primeiramente, Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida, para que através da nossa vida, o nosso próximo também possa experimentar, louvado seja o nome do Senhor, as experiências sobrenaturais de Deus. Então, muitas pessoas da nossa família são curadas através da nossa vida. Elas não sabem da onde que ela foi curada. Ele não sabe da onde que ele foi curada. Mas nós que estamos buscando a Deus, mas nós que estamos indo para a igreja e vendo Jesus revelar o poder dele, nós sim sabemos. Então essa obra, ela é linda, ela é maravilhosa. Louvado seja Deus, porque além de alcançar a nossa vida, ela faz através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, o encarregado daquela festa, ele disse algo que é muito importante, louvado seja o nome do Senhor, para nossas vidas, para nós finalizarmos esse texto. Ele disse bem assim: todos primeiro servem um bom vinho, e quando já beberam bem, servem o inferior. Só que tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. Então, meus irmãos, aqueles homens, como tradição, eles serviam o vinho bom para que eles pudessem beber bem, e depois que eles já estivessem bebido bem, eles davam um vinho inferior. Só que Jesus, ele fez algo que mudou aquela noite. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, fez com que eles experimentassem, louvado seja o nome do Senhor, o vinho inferior, e no final da festa, Jesus fez com que eles experimentassem o melhor vinho. Sabe o que eu aprendo? Que o que importa não é o começo das coisas, o que importa é o fim delas. Talvez nesse momento a tua vida você tenha começado, mas você tenha começado com o pé esquerdo. Talvez você não tenha começado muito bem, talvez você não tenha começado da forma que você queria, mas o que importa é o final das coisas. E a Bíblia mesmo nos fala sobre, em questão disso, que o mais importante não é o começo da vida, mas é o fim dela. Então, no nome de Jesus, eu falo para a tua vida: não desista porque você não começou bem. Não desista porque as coisas no começo não estejam muito boa para a tua vida. O que importa é o teu final. O que importa é que no final Deus estará contigo para te ajudar. O que importa é que no final Deus será contigo para renovar as tuas forças. O que importa é que no final de tudo Deus estará contigo para te livrar e te proteger das ciladas do diabo nesse mundo terrível e sombrio que nós estamos vivendo. Porque Deus, ele é diferente do homem. Deus não faz como o homem. Deus não opera como o homem. O homem dá o seu melhor no começo. O homem faz o seu melhor no começo. Mas o nosso Deus, o melhor fica para o final. O melhor Deus, ele faz, louvado seja o nome do Senhor, no final
da nossa vida. Então, o melhor é o que fica para o final, não é o começo. Louvado seja Deus. Porque o começo da nossa história não define como vai ser a nossa história. Porque Deus pode mudar a nossa vida no decorrer da caminhada, mas o fim da nossa vida, o fim da nossa vida aqui na terra, que vai determinar se nós vamos estar para todo sempre com Deus ou não. Então o que importa é o fim das coisas. O que importa é o fim de todas as coisas. E se o fim da tua vida for com Deus, com Jesus, mesmo que você tenha perdido tudo e não tenha ninguém, o fim da tua história acabará bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde essa palavra, porque Deus irá mudar a tua vida em nome de Jesus.